Olá, sejam bem-vindos ao canal Via Reflexão. Hoje falaremos sobre Bezerra de Menezes, considerado o médico dos pobres. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, antiga freguesia do município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará. Descendia de antiga família, das primeiras a povoar o território cearense, filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, e Fabiana Cavalcante de Albuquerque. Conheceu as primeiras letras em 1838, no interior do Ceará, na escola pública da Vila do Frade, onde, em 10 meses apenas, preparou-se, suficientemente, a ponto de ministrar os conhecimentos do professor que dirigia a primeira fase de sua educação. Em 1846, já em Fortaleza, sob as vistas do irmão mais velho, o Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico, efetuou os estudos preparatórios destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Seu pai era um homem relativamente abastado. Porém, por causa de seu bom coração, comprometeu a fortuna, dando abonos em favor de parentes e amigos que o procuravam, a fim de explorarem os seus sentimentos de caridade. Percebendo, então, que seus débitos igualavam seus haveres, procurou os credores e lhes propôs entregar suas fazendas de criação e tudo mais que fosse suficiente para integralizar a dívida. Os seus credores recusaram a proposta, dizendo-lhe que pagasse quando e como pudesse. A família, que passou da abundância às privações, perde o patriarca, que desencarnou em Maranguape, no dia 29 de setembro de 1851, de febre amarela. Foi nessa fase que Adolfo Bezerra de Menezes, com minguada quantia de 400 mil réis ofertada por seus parentes, partiu para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, a fim de seguir a carreira que sua vocação lhe inspirava, a medicina. Em novembro de 1852, ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. Para poder estudar, dava aula de filosofia e matemática. Doutorou-se em 1856, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em março de 1857, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentando praça em 20 de fevereiro de 1858 como cirurgião-tenente. Casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda em 6 de novembro de 1858, que desencarnou no início de 1863, deixando-lhe um casal de filhos. Em 1859, passou a atuar como redator dos Anais Brasilienses de Medicina, da Academia Imperial de Medicina, atividade que exerceu até 1861. Em 1865, casou-se, em segunda núpcia, com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira esposa, com quem teve 7 filhos. Já em franca atividade médica, Bezerra de Menezes demonstrava o grande coração que iria semear, até o fim do século, sobretudo, entre os pobres. Atuava com carinho, a dedicação e o alto valor profissional. Foi justamente o respeito e o reconhecimento de numerosos amigos que o levaram à política, que ele, em mensagem ao deputado Freitas Nobre, seu conterrâneo e admirador, definiu-a como a ciência de criar o bem de todos. Elegeu-se vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860, pelo Partido Liberal. Na Câmara Municipal, desenvolveu grande trabalho na defesa dos humildes e necessitados. Foi reeleito com simpatia geral para o período de 1864 a 1868. Em 1867, foi eleito deputado-geral, correspondente, hoje, a deputado federal, pelo Rio de Janeiro. Após 30 anos de atividade parlamentar, em 1885, Bezerra de Menezes encerra suas atividades políticas. Outra missão o aguardava, esta mais nobre ainda, aquela de que o incumbira Ismael, o Espiritismo.
Em 1875, logo que apareceu a primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, um exemplar foi oferecido a Bezerra de Menezes pelo tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que se ocultou sob o pseudônimo de Afortúnio. Foram palavras do próprio Bezerra de Menezes, ao proceder à leitura da obra. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito, entretanto tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Contribuiu para sua adesão o contato com as curas extraordinárias obtidas pelo médium João Gonçalves do Nascimento, de 1844 a 1916, em 1882. Embora sua participação na FEB tivesse sido marcante até então, somente em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, Bezerra de Menezes, perante grande público, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, em longo discurso, justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios da Consoladora Doutrina. Daí por diante, Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita na pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizara Ismael. Em 1887, passou a escrever uma série chamada Espiritismo, Estudo Filosóficos, que era publicado aos domingos no jornal O País, com o pseudônimo de Max, no período de 23 de outubro de 1887 a dezembro de 1893. Em 1888, Bezerra perdeu 2 filhos. Reagiu e continuou trabalhando. No ano seguinte, 1889, Dr. Bezerra tornou-se presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, iniciou o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, uma vez por semana, nas sextas-feiras. Passou a redigir o Reformador, exercendo ainda a tarefa de doutrinador de espíritos obsessores. Em 1893, a situação ficou crítica. Dr. Bezerra estava desprovido de recursos materiais, falido, pois o que possuía sempre repartia com os mais necessitados. No mês de setembro, houve o fechamento de todas as sociedades, espíritas ou não. No Natal encerrou a redação dos artigos semanais Estudos Filosóficos do jornal O País. Foi reconduzido ao cargo de presidente da Federação Espírita Brasileira em 1895, quando mais aumentava a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita, nele permanecendo até 1900. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900, às 11h30 da manhã, na rua 24 de Maio. Tendo ao seu lado a dedicada companheira de tantos anos, Cândida Augusta. A cidade agitou-se com a notícia do seu desencarne, prestando-lhe homenagens. No dia seguinte, na primeira página do jornal O País, foi-lhe dedicado um longo necrológico, chamando-o de eminente brasileiro. Recebeu ainda a homenagem da Câmara Municipal do então Distrito Federal pela conduta e pelos serviços dignos. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de pacientes sem recursos financeiros para pagar consulta. Foi preciso constituir-se uma comissão para angariar donativos para a manutenção da sua família. A comissão fora presidida pelo jornalista e político Quintino Bocaiúva. Por ocasião do desencarne de Bezerra de Menezes, Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec, assim se pronunciou sobre Bezerra. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Pela sua atuação destacada no movimento espírita do Brasil, Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para os adeptos do espiritismo. Com índole carinhosa, perseverança, disposição amorosa para superar os desafios, a sua militância na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no país, Bezerra de Menezes foi de extrema relevância para o movimento espírita do Brasil. Dr. Bezerra de Menezes continua, em espírito,
a orientar e influenciar o movimento espírita. É patrono de centenas de instituições espíritas em todo o mundo. Também continua a prestar assistência espiritual e de saúde juntamente com sua equipe de benfeitores espirituais em várias casas espíritas, intermediando a favor de muitos em hospitais e em suas casas. Por sua postura de médico caridoso, atendendo pessoas que necessitavam, mas não podiam pagar, ficou conhecido como o médico dos pobres. É relatado em suas biografias o episódio que Bezerra doou seu anel de formatura em medicina a uma mãe para que comprasse os medicamentos que seu filho precisava. E afirmou como um verdadeiro médico deve ser. O médico verdadeiro é isto: não tem direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado ou por ser alta a noite, mau caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Assim afirmou o Dr. Bezerra de Menezes. Um grande médico, defensor e divulgador da doutrina espírita. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito nossa comunidade a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.